te perguntar, você sabe como identificar um padrão? Aliás, vamos lá, você sabe o que é um padrão? Você sabe como identificá-lo durante uma sequência? Você sabe como ele se forma? Sabe como ele tem? Quais são as características de um padrão? Vamos primeiro ao conceito, ok? Galera, basicamente, padrão, ele tem por característica, tá? Uma previsibilidade, tá? Como assim, Edu, uma previsibilidade? Exatamente isso que você está ouvindo, uma previsibilidade, ou seja, ele aparece em determinadas circunstâncias cuja previsibilidade se repete. O que de acho é um padrão? Vamos lá, deixa eu te fazer alguns exercícios aqui. Por exemplo, você acha que é padrão o Brasil ganhar da Venezuela? É um padrão. Por quê? Porque geralmente o Brasil vence da Venezuela. E eventualmente a Venezuela ganha do Brasil, como aconteceu, acho que não, sei lá, nas últimas vezes. O Brasil acho que perdeu uma vez para a Venezuela, ou saiu um empate, eu não lembro. Mas o padrão é que o Brasil vença a Venezuela. Isso é um padrão que se repete, ok? Então, sei lá, vamos imaginar que se eventualmente, basicamente, padrão é aquilo que é previsível e você consegue perceber, vislumbrar esse padrão dentro do próprio futebol virtual. É muito simples o que eu vou falar para você agora. Você precisa estabelecer padrões, tá bom? Sejam padrões de entrada, sejam padrões para você fazer uma proteção, por exemplo. Ok? Então eu vou te ensinar aqui hacks, pequenos hacks para você ter e fazer para você ter muito mais lucro dentro das suas apostas esportivas. Bom, galera, se inscreve nesse canal, é muito interessante que você vai ter muito conteúdo sobre futebol virtual, tá bom? E não esquece de deixar o like aqui. E também, obviamente, se você usar esses hacks que eu vou te passar agora, tá bom? Escreve aqui no comentário se ele te ajudou, tá bom? E, enfim, dá mais ideias para mais e mais conteúdos aqui, tá bom? Vou estar trazendo para você. Só lembrando, galera, se você não tem tempo para operar, eu posso operar por você, ok? Faço lucros de 30% a 60% de lucro todos os dias, diretamente na sua banca. Primeiro comentário fixado, você pode me chamar. Tamo junto. Bom, galera, primeiro vamos começar pelo padrão número 1, tá? Você deve estabelecer uma sequência. Ah, Edu, como assim uma sequência, tá? Então vamos lá. Eu quero que você analise, vai aparecer aqui algumas imagens para vocês, tá bom? De como isso se repete durante o dia, ok? Porque você vai perceber aqui, por exemplo, ah, Edu, como eu visualizo esse padrão que você está falando dentro do futebol virtual? Presta atenção, você vai perceber que vai sair 4, 5 rodadas sem sair um determinado resultado, seja, por exemplo, ambas ou o over 2,5. Vamos pro over 2,5, ok? Você verifica isso e percebe que ela manda nas próximas 3 ou 4 rodadas, ok? Isso é um padrão. Ah, Edu, mas eu vi aqui que tem algumas que não pagam. Beleza, galera, vai acontecer. Mas você precisa estabelecer que você precisa partir de um ponto mais assertivo possível, tá? Isso é fato. Portanto, você deve estabelecer um caminho que te permita alcançar o teu green da forma mais tranquila, da forma mais segura e da forma mais assertiva possível, tá bom? Então, estabeleça um padrão. Segundo hack, galera, vamos lá, olha só. Você deve estabelecer critérios de entrada. Ah, Edu, mas não é a mesma coisa que um padrão? Não, é diferente. Por exemplo, um padrão é como eu falei, você estabeleceu ali um padrão, um conjunto de coisas que você vai ter que estabelecer ali para você fazer uma entrada. Tipo assim, o primeiro que é uma sequência, ok? Estabeleça 4 ou 5 rodadas sem sair um determinado resultado, ou dependendo se for, por exemplo, over 3,5, tá? Ou ambas assim, de repente você vai ter uma sequência maior, outras menores, enfim, você, dependendo da estratégia que você for utilizar, você vai definir uma sequência menor ou maior. Esse é o primeiro fator. Vamos ao segundo fator, que é o fator clubes, tá bom? Ou seleções, dependendo se for a Copa ou se for a Euro, tá bom? Então vamos lá, galera. Como assim, Edu? O que é que você tá falando, tá? Me explica melhor. Vamos lá. Você vai perceber, galera, que dependendo do site que você utilizar, você consegue saber se aquele clube, se aquela seleção, ela faz muitos gols dentro ou fora de casa, tá bom? Então vamos imaginar um jogo entre Itália e Brasil. Tá? Se bem que esse é um jogo, geralmente a Itália vai sair como favorito, porque o Brasil, atualmente, inclusive no futebol virtual, ele segue essa tendência de não ser mais um time hegemônico, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar Argentina e Bolívia. Argentina e Bolívia. Só que a Argentina tá jogando fora de casa e a Bolívia tá jogando dentro de casa. Galera, o critério dentro de casa, ele é extremamente importante, inclusive no futebol virtual. E geralmente o de dentro de casa faz um golzinho. Logo, você tem uma grande chance aí de sair um over 2,5, tá? E de sair, por exemplo, um ambas marcam, porque a Argentina é um time forte, jogando fora de casa, ela vai fazer seu golzinho ou não, tá bom? Então, aí eu te indico, obviamente, você fazer uma proteçãozinha. Faz uma proteção ali, por exemplo, sei lá, no 1-0, time da casa, por exemplo.
tá bom? Mesmo que a Argentina esteja como a favorita, tá bom? Você coloca 1-0 aí, um timezinho fora de dentro de casa. Caso a casa invente de mandar só 1-0 pro time de dentro de casa, tá bom? Você já tá protegido ali. Ou então coloca no 0-0, enfim, tá bom? Você já tem uma proteção. Coloca um percentualzinho ali, tá, galera? Isso tudo eu ensino na minha mentoria. Caso você queira tudo, também link no primeiro comentário. Se você quiser um desconto legal também, me chama aqui, tá bom? Tanto no WhatsApp quanto no Telegram, que a gente conversa mais sobre essa mentoria, tá bom? Esse é o segundo hack, galera. Vamos pro terceiro hack, que é muito importante e não menos importante, na verdade, você ter uma gestão de banca adequada. Galera, é muito importante que você tenha uma gestão adequada. Ah, Edu, mas eu sei lá, cara, eu tenho uma banca muito baixa. Não importa, galera, se você tem uma banca baixa, uma banca de 100, de 200 reais, ou se você tem uma banca alta, de 30, de 40, 50 mil, não importa. A gestão, ela é extremamente importante. Agora, claro, a depender do tipo de estratégia que você vai usar, por exemplo, tem pessoas que gostam, assim como eu, tá? Eu gosto muito de fazer entradas com proteções. Eu gosto de fazer, por exemplo, muitas entradas em que eu vou usar Dutching, por exemplo, tá bom? Vou usar Dutching e eu preciso fazer várias e várias entradas. Então, em um só jogo eu faço várias e várias entradas. Por exemplo, tem uma estratégia que eu uso bastante, inclusive eu utilizo ela e ensino ela na mentoria. Essa estratégia eu uso bastante, que é usar resultados no HT, né? Então na taxa. Então eu uso, por exemplo, o 2-0, o 0-2 e o outros, tá bom? Então, ou seja, são 3 opções. E como 50 centavos no mínimo que você tem que usar, então seria praticamente impossível você seguir uma gestão da forma que eu acho que é o ideal, com uma banca baixa, uma banca de 50 reais, por exemplo, tá bom? Seria praticamente impossível, porque você já começaria com 2 reais ali, fazendo com 4 opções na primeira rodada. No mínimo com 2 reais, porque seriam 50 centavos em cada opção. Então já seria um pouquinho mais complicado, tá bom? Então opte por opções mais tranquilas de se fazer, por exemplo, sei lá, um ambas e sim, tá? Que você não precisa dobrar. Sem uma gestão adequada, você fica ao léu, você fica ali dependendo da sorte, tá bom? Então não dependa da sorte, ok? Então isso é simples, galera, tá bom? Então você seguindo esses três hacks que eu passei pra você agora, não tem como dar errado, tá bom? Óbvio, galera, eu não tô fazendo aqui pra vocês uma análise refinada sobre como você deve fazer da forma correta ali, ok? Mas eu tô te passando exatamente, galera, o fino, pra você ter muito mais assertividade aqui. Então, se liga na sequência de resultados, tá bom? Analisa bem essa planilha, tá bom? Depois você vai olhar para quem você tá apostando, tá bom? Para quem? Se o time que você tá apostando costuma fazer gol, costuma vencer os seus jogos, costuma fazer gol fora de casa, tá bom? Então, a terceira coisa é você ter uma gestão adequada. Então, galera, você usando esses 3 hacks, é impossível você sair no seu dia no prejuízo, tá bom? Então, basicamente, galera, esses são os 3 hacks para você não sair no prejuízo jamais nas suas operações diárias, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? E vou fazer mais vídeos nesse sentido, tá bom? Então, a gente vai tendo uma resenha bem interessante essa semana. Tamo junto, galera. Se inscreve nesse canal e até a próxima.